Amém, amém, irmãos. Boa noite. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, amém, irmãos. Louvado seja o nosso Senhor. Mais uma vez, mais uma semana nós estamos aqui, pela graça, pela misericórdia de Deus, para compartilhar com os irmãos mais um pouco desse desfrute maravilhoso que o Senhor nos tem dado, da vontade dele, né? De todo o plano dele que ele tem revelado na Bíblia e pela graça de Deus através dos irmãos, né? Que na última conferência que nós tivemos lá no começo do ano, nós estamos desfrutando do alimento diário, né? O volume é As Promessas de Deus. Ele está dentro do tema geral da conferência, que foi os ministros da nova aliança, né? E o título desse volume é As Promessas de Deus. E dentro, né, desse título nós estamos na semana 2, irmãos. Ó Senhor Jesus. E o título da semana 2 é o Ministério da Reconciliação. Ó Senhor Jesus, irmãos, que maravilha o Senhor nos pegando pela mão e nos levando para um lugar reservado, falando conosco, irmãos. Ó Senhor Jesus, o Senhor explicando, esmiuçando a vontade de Deus. Que maravilha, irmãos. Ó Senhor Jesus. A leitura dessa semana, ela está baseada em 2 Coríntios, no capítulo 5, dos versículos 18 até 21, mas nós vamos ler o 17 também, tá? Ó Senhor Jesus, amém. 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 Amém, irmãos. Então vamos lá. 2 Coríntios 5, versículos 17 até 21. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ó Senhor Jesus, que maravilha, irmãos. Maravilhoso demais esse trecho, né? Então vamos começar. A partir do versículo 17, que fala que se alguém está em Cristo, é nova criatura. A gente teve o privilégio de desfrutar algumas semanas atrás, né? Sobre que antes nós éramos inimigos de Deus, mas pela misericórdia, pelo amor infinito dele, em Cristo, nós fomos feitos cativos agora, nós somos cativos de Cristo, e é um cativo diferente. O Senhor Jesus não nos obrigou a nada, né? Hoje nós estamos naquela procissão triunfal, né? De que o general leva seus prisioneiros de guerra, seus cativos, né? Mas nós somos cativos por amor. O amor de Cristo nos cativou, né? Esse amor, esse general maravilhoso, esse general do amor, esse general divino nos capturou, nos conquistou com seu amor. E nós hoje estamos numa procissão na igreja, junto com todos os irmãos, nós estamos exalando o perfume de Cristo. Nós estamos nessa procissão triunfal, exalando o perfume do conhecimento de Cristo. Conhecimento esse, irmãos, que o Senhor tem derramado, tem abundado demais na vida da igreja. Apesar de nós não estarmos nos reunindo presencialmente, fisicamente, através dos grupos das igrejas, das redes sociais, das mídias em gerais, o Senhor tem
abundado de palavra conosco, irmão. E nós estamos, nós estamos sendo cada vez mais preenchidos com esse conhecimento de Cristo, com esse perfume maravilhoso. E nós temos que exalar esse perfume. Nós somos feitos nova criatura, irmãos. Ó Senhor Jesus. Então nós temos que exalar esse perfume, nós temos que pregar esse evangelho, né, que nos alcançou, que nos cativou, esse amor de Cristo que nos constrange, que nos cativa. Nós temos que passar para frente, irmãos, nós temos que dar oportunidade a outras pessoas de alcançarem essa maravilha que é essa salvação em Cristo, esse senhorio em Cristo, né? Ó Senhor Jesus, e a gente não tem que se preocupar, irmãos, se as pessoas vão crer ou não. Um planta, outro rega, mas o crescimento vem de Deus. Então, assim, nossa função como nova criatura, como cativos de Cristo, é exalar esse bom perfume, é espalhar esse bom perfume por toda a terra, irmãos. E Deus é que vai dar o crescimento. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor, irmãos. Fomos feitos nova criação. E essa nova criação é para reconciliação. Todo o plano de Deus, irmãos, quando Deus criou o homem lá no Jardim do Éden, para ter comunhão constante com o homem, para o homem viver na presença de Deus. Deus queria se manifestar, Deus queria exercer o seu domínio através do homem. O desejo de Deus é se manifestar através do homem, né? O homem executar a vontade de Deus, né? Espalhar essa vontade de Deus por toda a terra e para servi-lo. Lá em Gênesis 2,15 mostra que o homem foi criado para servir a Deus, né? Foi colocado no Jardim do Éden para cultivar e guardar o jardim. Então, irmãos, essa reconciliação com Deus não é só para nós sermos um reconciliado, né? O apóstolo Paulo, no começo do capítulo 5 de 2 Coríntios, acho que é de capítulo 1 a 4, ele usa várias vezes a palavra tabernáculo. Então, ele deveria ter em mente, quando ele estava inspirado pelo Espírito Santo escrevendo essa carta aos Coríntios, ele deveria ter em mente a visão do tabernáculo. Uma coisa importante que eu queria compartilhar com os irmãos também é a visão. Quando o Senhor concede uma visão para a gente sobre qualquer assunto, sobre qualquer assunto não, sobre a vontade dele, e a vontade dele é uma vontade só, né? Se manifestar, estabelecer o reino dele aqui na terra novamente, que foi usurpado. Mas dentro dessa vontade geral, existem, se a gente desdobrar isso, tem vários aspectos, né? E quando o Senhor concede essa visão para a gente tem que obedecer, crer nessa visão e obedecer. E o Senhor nos está dando essa semana, dentro do ministério da reconciliação, a visão do tabernáculo. Então, o tabernáculo era uma tenda, né? Uma tenda do testemunho, a tenda da congregação lá no Antigo Testamento, que era o lugar onde Deus falava com os homens, né? Moisés tinha acesso contínuo ao tabernáculo, né, ao Santo dos Santos, lá no tabernáculo, e o sumo sacerdote, uma vez por ano, podia entrar no Santo dos Santos. Mas eu já me adiantei e acabei falando aqui, vamos lá. Então, era uma tenda onde Deus se manifestava ali e falava, expressava através dos servos fiéis dele para transmitir todo o povo a vontade dele. Então, era uma tenda, era como se fosse um cercado retangular, vamos assim dizer, bem... Gente, me perdoe, bem pobre a expressão que eu estou usando, mas era uma tenda, era um cercado retangular, aí tinha a primeira parte externa, né, as tábuas externas, e essa parte externa que recebia a luz do sol, a luz da lua, né, era uma iluminação natural, era o átrio exterior. Então, quando a gente entrava no átrio exterior pela porta, você tinha o altar de holocausto, e logo depois do altar de holocausto, avançando um pouquinho, a bacia de bronze. O altar de holocausto, irmãos, era onde o Senhor se reconciliar. O primeiro passo da reconciliação
que Deus tinha com o homem. Deus é santíssimo, Deus e o pecado não combinam, não tem como pecado estar na presença de Deus. Então nós éramos inimigos de Deus, e graças a Deus, pela misericórdia de Deus, ele já lá no Antigo Testamento, ele proveu uma maneira do homem se achegar novamente a ele, de ser reconciliado com ele. Então o preço do salário do pecado é a morte. Então teria que haver derramamento de sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então já no Antigo Testamento, Deus proporcionou ao homem se reconciliar com ele sem ser o próprio sangue dele derramado. Deus é maravilhoso, irmãos. Então o pecador chegava ali com um animal, era todo um ritual. Não vou entrar em detalhes porque é muito, muito rico, muito vasto. Eu recomendo grandemente que cada irmão, cada irmã se aprofunde na leitura aqui do alimento diário. E o alimento diário, irmão, é que Deus deu a revelação para o irmão e o irmão compartilhou conosco. Mas está tudo na Bíblia, baseado na Bíblia. Você pode ir lá na Bíblia, está citado as passagens, você vai se aprofundar, você vai entender cada detalhe, tá? Mas eu vou ser passar bem rápido aqui, porque o objetivo é a reconciliação. Então a gente tem que mostrar os passos dessa reconciliação. Então lá no Antigo Testamento, a pessoa chegava com a sua oferta, que era um animal. Não vou citar também, poderia ser gado, pomba, tinha tudo prescrito bonitinho lá, tá em Êxodo. Chegava ali, a pessoa apresentava esse animal, tinha que ser sem defeito, né? E a pessoa colocava a mão sobre a cabeça do animal, havia uma identificação com esse animal e uma substituição. Então, a partir daquele momento, Deus enxergava que o sangue daquele animal que seria derramado era como se fosse o sangue desse pecador. Então, aquele pecador estava sendo reconciliado com Deus. Aí, esse animal era imolado, o sangue dele era aspergido sobre o altar, depois ele era cortado, tinha todo um ritual ali, cortado, queimado sobre o altar, e subia um aroma agradável. Essa fumaça desse holocausto subia como um aroma agradável ao Senhor. E era importante que fosse queimado até as cinzas, irmãos. O que significa? Que toda essa parte carnal de pecado foi reduzida a cinzas. Subia para Deus só o aroma agradável, aquele cheiro agradável. É como se fosse uma vida de ressurreição. Essa vida de pecado acabou, subia a fumaça de Deus, é como se fosse a ressurreição para nós, irmãos. Ó Senhor Jesus. E um pouquinho mais para frente tinha a bacia de bronze. O bronze na Bíblia representa o juízo de Deus, né? A justiça de Deus. Então o sacerdote, para poder ir para o próximo passo do tabernáculo, né? Ele tinha que lavar as mãos, os pés ali na bacia, para poder se purificar para entrar no Santo dos Santos. Então, aí a gente estava agora na parte de fora, no átrio exterior. Essa parte mais que é coberta, que agora a gente já não está mais à luz solar, que é coberta, tem as tábuas laterais e as coberturas de pele, está tudo explicadinho na Bíblia, irmãos. Era composto de o Santo dos Santos e o Santo Lugar. Na sequência seria o Santo Lugar e depois o Santo dos Santos. Todo esse conjunto é chamado de santuário. Então, para entrar no santuário, primeiro você tinha que passar pelo altar do holocausto e se lavar na bacia, se purificar. E aí você entrava. Essa parte da entrada do Santo Lugar tinha 5 colunas, irmãos, que representam os ministros da nova aliança, os ministros da reconciliação. Essas 5 colunas. Então, irmãos, nós devemos almejar avançar. Os irmãos sempre têm falado, né? O irmão Ezra fala até em inglês, né? Next level. A gente sair da superficialidade, da comunhão, da intimidade com Deus, sair da superficialidade e ir para a intimidade de Deus, né? Então a gente tem que avançar. Então, por que a gente está falando isso? Porque Cristo, na cruz, que representa aquele altar de holocausto ali, na verdade o altar de holocausto era uma sombra da cruz de Cristo aqui no Novo Testamento, né? A gente foi reconciliado com Deus. Nós éramos inimigos e agora nós não somos mais inimigos, nós fomos reconciliados, fomos feitos filhos de Deus. Só que não é para parar por aí. Veja só, a partir do momento que eu deixei de ser inimigo, tudo bem, eu não sou mais inimigo, mas eu conheço.
Poxa, vamos trazer para nós assim, né? Eu não gostava de tal pessoa, mas aí, graças a Deus, pela vida da igreja, a gente está se reunindo junto lá. Ah, tudo bem, mas aí ele fica lá num canto, eu fico no outro, mas eu não conheço, eu não sei quem é, não sei se é casado, se tem família, se não tem família, como que era a vida dele. Então nós simplesmente deixamos de ser inimigos. Mas e aí, vai ficar só nisso? Ó, Senhor, então Deus não quer só isso, Ele não quer só que nós deixamos de ser inimigos. Ele quer que nós sejamos amigos, amigos íntimos, né? Temos comunhão constante com Ele. Então a gente sai ali a gente avança, a gente avança, né, da fé na obra maravilhosa de redenção de Cristo na cruz, que é a redenção do nosso espírito, e a gente avança para o santo lugar. Então, a partir do momento que a gente vai para o santo lugar, irmãos, a gente tem que almejar ser essas colunas, essas 5 colunas ali que chamam as pessoas do átrio exterior para vir servir o Senhor no santo lugar. Santo lugar seria o lugar que a gente serve ao Senhor. Ó Senhor Jesus, então a gente tem a função de chamar as pessoas que estão no mundo para abandonar o mundo e vir para o átrio exterior, e chamá-las também para avançar do átrio exterior e entrar no santo lugar. Ó Senhor Jesus, o santo lugar tem 3 símbolos lá, tem 3 itens lá, né? O candelabro, a mesa dos pães da proposição, e de frente com o véu que dá acesso ao Santo dos Santos, o altar de incenso. Então, é o lugar do serviço a Deus, irmãos. Ó Senhor Jesus. É bom se a gente chegar ali, é maravilhoso. Mas o Senhor tem mais, o Senhor tem muito mais, irmãos. Ó, irmãos, Romanos 5,10 é um versículo que marcou, né? Os irmãos até nos lembram que é um divisor de águas, né? Se quando inimigos nós fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então tem muito com a vida de Cristo, irmãos, com essa vida que o Senhor que dá vida. Essa vida, irmãos, a gente tem muito mais, a gente tem muito que avançar no conhecimento de Cristo, a sublimidade do conhecimento de Cristo, irmãos. Ó Senhor, isso é maravilhoso demais. Então essa visão, irmãos, essa visão que a gente tem de que a salvação não é só ter o Senhor como Salvador, é avançar na intimidade com Deus. Isso é maravilhoso, a gente tem que abraçar essa visão. Essa visão da reconciliação não é um estágio só, são 3 estágios, irmãos. Então a gente chegou no santo lugar para servir ao Senhor. Ali tem vários serviços. A gente tem que ir para lá, e a gente só pode chamar as pessoas para lá se a gente estiver lá. Mas ainda não é o objetivo final. A gente tem que avançar para o Santo dos Santos. O Santo dos Santos, irmãos, é um lugar onde a glória de Deus está, ela toma conta de todo lugar. Para vocês terem uma ideia, não precisa de luz. Era um lugar coberto, então no santo lugar, a luz do candelabro iluminava todo o santo lugar. No Santo dos Santos estava a Arca do Testemunho, tinha o propiciatório em cima dela com os 2 querubins, que representavam a glória de Deus. Então a glória de Deus enchia o Santo dos Santos, irmãos. Não precisava de nenhum tipo de luz artificial. Só a luz da glória de Deus iluminava o Santo dos Santos. E era um lugar santíssimo. O sumo sacerdote, novamente a gente vai frisar nisso, ele entrava uma vez por ano lá, ele tinha que seguir todo o ritual de purificação, era uma roupa toda indumentada, né? Tinha até sininhos, porque para vocês terem uma ideia da seriedade, da santidade desse lugar, irmãos, da presença de estar na presença de Deus, tinha até sininhos, né? Campainhas na roupa do sumo sacerdote, para os que estavam no santo lugar saber que ele estava vivo lá dentro. Então, enquanto estava fazendo o barulhinho do sino, ele sabia que ele estava vivo, porque qualquer deslize, irmãos, poderia ser fulminado. Então aquilo que a gente comentou no começo: Deus é santo, Deus é único, Deus é santíssimo, Deus não se mistura com o pecado. Então, a gente tem que avançar para o Santo dos Santos. O Santo dos Santos, perdão, irmãos. O santo lugar representa o lugar de serviço a Deus, é onde representa também a nossa alma. Nós temos que usar as nossas faculdades, a mente, a vontade e a emoção para servir o Senhor. Servir o Senhor, mas tem que ser guiado pelo Espírito. E o Espírito é tipificado pelo Santo dos Santos. Ó Senhor Jesus, lá está a Arca do Testemunho, que representa toda a glória de Deus, e o limiar, a separação entre o santo lugar e o Santo dos Santos, tinham 4 colunas, irmãos. Ó Senhor Jesus, essas colunas podem ser representadas pelos embaixadores de Cristo.
Os irmãos já devem saber que embaixador, ele representa o presidente de uma nação, né? Como se fosse ele mesmo. Ele outorga esse embaixador representar ele onde quer que ele vá, ele está representando o presidente e o plano daquele presidente. Então, como os ministros da reconciliação, a gente também avança para embaixador de Cristo. A gente tem que almejar essas colunas que chamam os irmãos, as irmãs do santo lugar para o santo dos santos, para a vida no Espírito. Só que, novamente, a gente tem que ir para lá para poder chamar os irmãos. Então, irmãos, é um progresso constante, é um crescimento constante. A gente tem que almejar, irmãos, ter essa intimidade com o Senhor. A gente tem que ter essa visão do plano de Deus, essa visão de que é uma salvação constante, é uma salvação dinâmica, é um crescimento dinâmico, é uma salvação orgânica que tem vida. Então, se tem vida, ela cresce. A gente não pode ficar parado, irmãos. Ó Senhor Jesus, nós temos, irmãos, várias maneiras de prática, né? De trazer os irmãos para o santo lugar, através das reuniões da igreja, dos grupos familiares de oração. A gente tem a comportagem dinâmica. O Senhor deu inúmeras ferramentas práticas, irmãos, para nós podermos encorajar os irmãos a vir para o santo lugar e também para ir para o Santo dos Santos, irmãos. O altar de incenso, depois que... Peraí, irmãos, agora vamos lá, desculpa. Ó Senhor Jesus. Quando o Senhor morreu na cruz, era da hora terceira até a hora nona, né? Foram 6 horas, né? Essas primeiras 3 horas ele estava sendo escarnecido, julgado pelos homens, né? E depois do meio-dia até as 3 da tarde, diz que está escrito, né? Que houve densas trevas, porque o Senhor estava sendo julgado pelo próprio Deus. Ele, irmãos, que não teve pecado, foi feito pecado para nós podermos ser reconciliados com Deus. Isso é maravilhoso demais, irmãos. Então, o que agrada a Deus é Cristo. Cristo é a porta, o caminho, a verdade e a vida, que nos abriu esse caminho. Nesse momento em que o Senhor entregou o Espírito no final da hora nona, que ele falou: Eli, Eli, lama sabachthani, né? Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Enquanto estava acontecendo ele recebendo os pecados do mundo inteiro, irmão, os pecados do passado, os pecados do presente, os pecados do futuro, todos os meus pecados, os seus pecados, estava tudo em cima dele ali, irmãos. Deus não podia ficar junto com ele. Então ele clamou: Senhor, por que me desamparaste? Imagina, irmãos, a gente vê falar do sofrimento de Cristo, a gente acha que é o sofrimento carnal, mas o maior sofrimento dele, a maior dor dele, foi esse momento de separação. Lá em Provérbios, né? Crônicas, eu não lembro, irmãos, me perdoe. Fala que ele estava com Deus a trindade divina é uma. Deus é um e é 3, né? Então ele era o arquiteto, eram as delícias de Deus. Ele estava junto com Deus na criação, o tempo todo, nunca se separou de Deus. Mas por amor de nós, a criação de Deus, nós homens, entendam, irmãos, seres humanos, tá? Não é homem só, o sexo masculino. Nós homens, nós seres humanos, por amor de nós, o Senhor abandonou essa presença de Deus, veio viver aqui na terra, e nesse momento da crucificação, ele não teve comunhão com Deus, porque enquanto ele estava vivendo como homem, ele tinha comunhão constante com Deus, estava sempre em oração, mas nesse momento ele foi cortada a comunhão com Deus, porque ele estava recebendo todo o pecado do mundo. Ó Senhor Jesus, isso é maravilhoso demais. Para quê, irmãos? Porque diz que quando ele entregou o Espírito, rasgou-se o véu do Santo dos Santos de alto a baixo. Ó Senhor Jesus. Então, naquelas 4 colunas que tem da divisão entre o Santo Lugar e o Santo dos Santos, então 4 colunas, surgem 3 entradas, né? Tipifica o Pai, o Filho e o Espírito. O Filho está no meio, foi exatamente o véu do meio que rasgou. Então Cristo abriu um novo e vivo caminho para nós termos acesso ao Santo dos Santos. O Santo dos Santos é o Espírito, irmãos. Por isso que a gente tem que estar no Espírito. E a gente tem que orar muito, irmãos. As nossas orações precisam ser regadas pelo perfume de Cristo, pelo incenso de Cristo. Cristo tem que estar em nossas orações, irmãos. Na hora que a gente for orar, a gente
a gente tem as nossas necessidades, mas a gente tem que se prostrar ao Senhor, se entregar, se derramar ao Senhor, pedindo a vontade dele, né? A oração mais divulgada para todos os cristãos é o Pai Nosso. O Pai Nosso já fala: venha o teu reino, faça-se a tua vontade. A gente tem que se colocar à disposição do Senhor, nós temos que reconhecer o santo. Por que o Senhor quer que nós estejamos? A gente tem que ir no Santo dos Santos, permanecer. A luz da glória de Deus está ali, irmãos. Debaixo daquela luz nada vai ficar oculto, tudo vai ser revelado, tudo que desagrada a gente o Senhor vai mostrar pra gente, mas a gente tem que ir e permanecer. Às vezes nas orações a gente vai, agradece por tudo, pede alguma coisa para Deus, se despede e vai embora. Não deu tempo do Senhor falar a vontade dele, né? A gente está só ali falando as nossas vontades, então a gente tem que ir permanecer no Santo dos Santos. Ó Senhor Jesus, ficar debaixo daquela luz, irmão, que vai trazer tudo que desagrada. Se tem alguma coisa que está atrapalhando a nossa comunhão com Deus, o Senhor vai... Se a gente não consegue ir para esse lugar, irmão, a gente tem que orar mais ainda, pedir para o Senhor nos lavar com o sangue de Cristo, para revelar o que está atrapalhando a nossa comunhão, para restabelecer essa comunhão e aí entrar no Santo dos Santos novamente, debaixo daquela luz, Senhor, cada vez mais revelar a vontade dele, nos purificar cada vez mais, né? Ó Senhor Jesus, irmãos, tudo isso, irmãos, em Cristo. Olha só a sublimidade do conhecimento de Cristo. Então, irmãos, essa visão do tabernáculo, ela é maravilhosa, porque tipifica certinho, né, a nosso corpo, o ato exterior, o santo lugar, a nossa alma, e os santos dos santos, o nosso espírito. Então, o objetivo de Deus é que nós estejamos o tempo todo no santo dos santos. Tudo que nós fizermos, nós temos que estar sob a direção de Deus, ali no Santo dos Santos. Ó Senhor Jesus, louvado seja o nosso Senhor, irmãos. E por fim, irmãos, a justiça de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, nós somos injustos diante de Deus, né? Então o Senhor Jesus é a nossa justiça. Então nós temos que ter clareza de que nós só somos justificados por causa do sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz. Mas também, irmãos, isso se desenvolve. Nós temos que ser feitos justiça de Deus. Então nós somos justificados e redimidos, né, pela obra de Cristo. Mas nós temos que deixar esse trabalhar de Deus acontecer em nós. A justiça de Deus é representada pelas vestes, né? Então, quando nós cremos, nós recebemos a natureza divina, nós recebemos aquelas vestes recamadas de ouro. Então isso nos permite entrar no palácio, que seria aí representando o reino milenar. Mas nós precisamos, irmãos, essa justiça de Deus crescer em nós, seriam as vestes ser bordadas é trabalhar de Deus. Nós temos que permitir esse trabalhar de Deus em nós. Bordado implica agulha passar, é um trabalho demorado, espetada de agulha. Nós temos que deixar Deus trabalhar em nós temos que deixar essa justiça de Deus crescer em nós. Então, todo esse plano de salvação de Deus, a justificação, irmãos, a redenção, a salvação, a justificação, ela tem 3 estágios também. A gente tem que deixar o Senhor trabalhar em nós para nós estarmos no 3º estágio, irmãos, no Santo dos Santos, no Espírito, com as vestes bordadas, irmãos. Essa veste bordada é que nos vai permitir ter acesso ao Senhor, ter acesso ao Rei, porque senão a gente vai entrar no palácio por causa da veste recamada de ouro, mas o Senhor vai chegar até nós e vai perguntar: como é que você está aqui se a sua veste não está bordada? Sabe para onde que nós vamos? Para o lugar de choro e ranger de dentes, para o ato exterior, irmãos. Nós poderíamos estar desfrutando a comunhão do Senhor lá no milênio com Ele, e não vamos porque nós não deixamos o Senhor bordar essa veste em nós. Então nós temos que nos colocar à disposição do Senhor. Essa visão do tabernáculo é maravilhosa, irmãos. Me perdoem. A gente lê, a gente estuda, mas não adianta ficar jogando um monte de conhecimento, irmãos. O objetivo é o Senhor ter um plano, e esse plano não é nós simplesmente deixarmos de ser inimigos. O Senhor quer nos transformar, o Senhor quer nos tornar amigos íntimos dele. Vamos, irmãos, vamos
Se você que está assistindo esse vídeo não está nem no átrio exterior ainda, creia no Senhor Jesus Cristo. Procure saber quem é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o centro do plano de Deus. Vem para o átrio exterior. Se você está no átrio exterior, procura aumentar a sua comunhão com Deus. Vem para o santo lugar, vem servir o Senhor, vem conhecer mais o nosso Senhor Jesus, vem para o santo lugar. E se você está no santo lugar, nós estamos no santo lugar, nós temos que ir para o santo dos santos, nós temos que ir e permanecer, tudo fazermos em espírito. Ó Senhor Jesus, louvado seja o nosso Senhor Jesus, irmãos. Ó Senhor Jesus, a riqueza imensa dessa semana. Recomendo grandemente, irmãos. Leiam com detalhes, tem vários versículos, está tudo explicado direitinho. Ó Senhor Jesus, as promessas de Deus, irmãos. Semana 2, Ministério da Reconciliação. Se você quer se aprofundar na questão do significado do tabernáculo, tem o livro A Visão do Tabernáculo, editora Árvore da Vida tem também. Louvado seja o nosso Senhor, irmãos. Desejo a todos os irmãos e irmãs, todos que estão assistindo, uma excelente semana na presença do nosso Senhor. Bom fim de semana, uma excelente semana que vai se começar amanhã, domingo, né? Jesus é o nosso Senhor. Amém.